Oi, pessoal, tudo bom? Olha aí, mais uma questão, uma lição. A gente está chegando hoje para falar de acidez e basicidade. E olha, pessoal, a acidez, ela pode ser indicada a partir da constante de acidez. Quanto maior o Ka, a constante de acidez, mais ácido é aquela amostra, aquela substância. E o Guga, o que é o Ka? Ka é a constante de acidez que a gente calcula com produto sobre reagente, relativamente todos com o seu coeficiente. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho HCN, certo? E aí, olha, HCN, quando eu jogar em água, vai dar o quê? H mais CN menos. O H mais é que é responsável pela acidez. Pessoal, H mais reage com a água, já que é em meio aquoso, né? E produz H3 ou mais. Então, eu tanto posso me referir a H mais ou H3 ou mais para indicar a força de um ácido. E o que seria então a constante ácida? Exatamente, é dividir. Quem é o produto? H mais ou H3 ou mais, né? Vezes CN menos, dividido por HCN. Olha que legal. Quanto maior o H mais, maior a acidez. Ele é numerador, então maior o Ka. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o Ka é a constante de acidez. Quanto maior for o Ka, maior a força ácida. E a gente em química também calcula o pKa, que é o potencial de Ka. E o que é o pKa, pessoal? É o menos log de Ka, ou seja, pKa é o logaritmo de 1 sobre Ka. Então, quanto maior o Ka, menor o pKa. Olha bem, quanto maior o Ka, maior a acidez, maior o grau de ionização. Mas o que é que eu quero falar? Quem são os ácidos da química orgânica? Exatamente, pessoal. Ácido carboxílico, C-O-O-H. Depois vem o fenol, olha aí, OH ligado a anel aromático. Depois vem água, exatamente. Depois álcool, OH ligado a carbono saturado. E depois alcino verdadeiro. Guga, o que é alcino verdadeiro? É quando o hidrogênio está ligado a um carbono da tripla. Outro detalhe, o que é que aumenta a acidez em um composto orgânico? A presença de elementos eletronegativos, que a gente diz que o elemento eletronegativo tem um efeito chamado efeito de indução, efeito indutivo. Como ele é eletronegativo, efeito indutivo negativo, ou menos IS. Os elementos que têm elementos elétricos, elementos não, os compostos que têm elementos eletronegativos aumentam a acidez. Então, a acidez é aumentada quando eu tenho um elemento eletronegativo. Então, pessoal, lembre-se, quanto maior a acidez, maior o Ka e menor o pKa. Olha aí, o fenol tem caráter ácido fraco. O álcool é mais fraco ainda. Como é que eu diferencio, então, em uma prova prática, o fenol do álcool? Exatamente. O fenol, ele reage com uma base. Ele tem um caráter ácido capaz de reagir com uma base formando sal e água. O fenol também pode reagir com sal de reação básica, ou seja, um sal que vem de quem? De uma base forte e de um ácido fraco. Aí ele reage, ó. Ele forma o fenolato, tá vendo? Que é o sal, né? E libera o que, pessoal? Libera H2CO3. Só que H2CO3 é instável, quebra, dando H2O e CO2. Então, olha aí como a gente pode diferenciar. Lembrando que elemento eletronegativo aumenta a acidez. E olha que detalhe importante. Quanto mais perto do grupo carboxila ele tiver, mais forte é o efeito. Então, mais forte é o ácido. Por que, Guga? Porque quando ele está perto
da carboxila, ele puxa o elétron com mais força. Então, olha um exemplo aqui, ó. Hidrogênio, cloro e flúor. Quem é o mais forte? O mais eletronegativo, o flúor. Depois o cloro, depois o hidrogênio. Lembrando que quem é mais forte tem o maior Ka, ou seja, a maior constante de acidez. Logo, tem o menor pKa. Pessoal, os ácidos orgânicos, eles têm essa característica. Quanto mais forte for o ácido, maior é a sua constante de acidez, não é? E as bases? Pessoal, as bases da química orgânica são apenas as aminas. Exatamente. Se o Ka indica a acidez, quem é que indica a basicidade, Guga? O Kb. Kb. Se eu tivesse, por exemplo, uma base, olha, NH4OH, dando NH4 mais OH menos. Quem é Kb, Guga? É a constante de basicidade, que vai ser NH4 vezes OH menos sobre quem, pessoal? NH4OH. Então, quanto maior o OH, maior o Kb, a constante de basicidade. E na química orgânica, apenas as aminas são bases. Pessoal, na química orgânica, apenas as aminas são bases. Guga, e entre as aminas, quem é mais básica? É a amina secundária. Por quê, Guga? Porque a amina secundária, ela recebe elétrons vindo dos dois lados, né? Como assim, Guga, dos dois lados? Olha para cá, ó. A amina secundária é aquela que só tem um hidrogênio, né? Então aqui, ó, veio elétron, veio elétron. Então ela ficou com a densidade eletrônica considerável. A amina primária também recebe elétron. A amina primária é aquela que tem dois hidrogênios, mas ela recebe menos, porque ela recebe de um lado só. Ah, Guga, então agora eu já sei. A amina terciária é a mais forte, né? Porque ela recebe elétron de três lados da cadeia. Recebe porque eles têm efeito indutivo positivo, né? O carbono empurra o elétron ao longo da cadeia. Eita, não é bem assim não. As aminas terciárias, elas sofrem de um problema. É um engarrafamento de elétrons. Exatamente. O que é o engarrafamento de elétrons? É o chamado impedimento estérico, da estrutura estérica da amina. Como é isso, Guga? A amina, pessoal, ela é muito pequenininha, o nitrogênio ali no meio. Então, quando ele é terciário, assim, a amina é terciária, olha, fica tão lá no meinho, pequenininho o nitrogênio, que os elétrons se repelem. Então, essa repulsão faz com que ela perca a força básica. Então, tá aí, ó, devido ao impedimento estérico, a basicidade das aminas terciárias diminui. Qual é a ordem, pessoal? A ordem é amina, o quê? Secundária, depois amina primária e, por último, amina terciária. Olha uma questão para a gente fazer. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve alguma das seguintes substâncias. A substância presente nesse refrigerante responsável pelo caráter ácido é... Vê, pessoal, aqui eu tenho o quê? Esse grupamento é um grupamento aldeído. Aldeído não tem caráter ácido. Aqui, ó, é um éter. Éter também não tem caráter ácido. E aqui é um fenol. Fenol tem caráter ácido. Mas, pessoal, é uma boa botar fenol no refrigerante? Não, não é, pessoal. Fenol não é uma substância muito boa de se usar em refrigerante, não. Tem propriedades extremamente perigosas. Aqui, ó, eu tenho um grupo amida, que nem é ácido nem é base. Aqui eu tenho o grupo amina, que é básico. Então, tá fora. Aqui, olha, açúcar, né? Nem é ácido nem é base.
E aqui, por último, é álcool. Ô, Guga, álcool não é ácido, mas não é ácido a ponto de acidificar o refrigerante. Agora, aqui no número 4, ó, eu tenho quem? Quem é esse? H3PO4. Ele escreveu de outro jeitinho, né? Que é o ácido fosfórico. É ele que é a resposta. Então, a resposta 4. Não é legal? Boa revisão sobre a acidez e basicidade nos compostos orgânicos. Beijo e segue o canal.